O Brasil não subiu ao pódio durante os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 na Alemanha, mas teve uma conquista tão valiosa e duradoura quanto uma medalha de ouro. Conquista para a história brasileira. E começou quando então o tenente Roberto de Pessoa desfilou na primeira fila no Estádio Olímpico de Berlim, entre a delegação dos atletas brasileiros, diante da juventude hitlerista. Apesar de todas as boas relações que mantinha, Tenente Roberto de Pessoa queria se aproximar de Hitler. Pois acreditava que, se os nazistas vissem o brasileiro ao lado do Führer, teria acesso mais fácil a tudo. Mas para isso tinha primeiro que conseguir entrar na tribuna do ditador alemão. E só havia uma chance: usar uma poderosa arma criada pelo exército brasileiro, especialmente para a missão de Roberto de Pessoa. O senhor conseguiu uma credencial de imprensa, de jornalista, para entrar na tribuna onde estava Hitler? Recebi e apertei a mão de Hitler. O Hitler me apertou a mão. Nos cumprimentamos cordialmente. Hitler apresentou ao tenente brasileiro o ministro dos Esportes da Alemanha, o general von Schammer, ao lado de Hitler nesta foto tirada por Roberto de Pessoa. Da tribuna, o oficial paraibano ganhou visão privilegiada para registrar as reações do público cada vez que uma medalha era colocada no peito de algum atleta alemão. E foi o próprio general nazista von Schammer quem pediu para ser fotografado ao lado de Roberto de Pessoa. O ministro dos Esportes teve assim uma simpatia por ele. E o tenente brasileiro teve assim a missão cumprida. As portas abertas da Academia de Esportes do Terceiro Reich, exclusiva para militares e professores de educação física. O senhor trouxe os métodos dos alemães de educação física para o Brasil. Para o Brasil. Trouxe, sim. O treinamento do atleta alemão. O que o senhor viu, observou e trouxe para implantar no Brasil? A resistência ao esforço físico. Ele teve a oportunidade de transmitir isso no Brasil quando assumiu a cátedra de metodologia da Universidade do Brasil. Então, desde a prática da equitação, que foi utilizada na preparação dos pilotos, como na prática da esgrima, por exemplo, enquanto o francês usava a tradicional máscara, os alemães dispensavam a máscara para aumentar a exposição do atleta. Então, esse espírito foi trazido para a educação física do Exército, no sentido não político, mas no sentido de usar a educação física para desenvolver a personalidade, atributos de caráter positivo. Este álbum aqui de fotografias está à prova da outra missão que Roberto de Pessoa cumpriu na Alemanha em 1936. Só que esta missão foi por iniciativa própria. O então tenente brasileiro ficou encantado com os paraquedistas alemães e pediu para fazer o curso. Foi negado na hora, porque era uma força militar secreta de Hitler, que o regime nazista escondia do mundo. Mas foi oferecido para o brasileiro um outro curso, o de planadores. Ele acabou tendo acesso à mesma área dos paraquedistas. A escola de planadorista era vinculada à escola de paraquedistas. Então havia um acesso. O sujeito passava por ser planador e ter aceito na escola de paraquedistas. Fui convidado pelo general Goering, escreveu o tenente brasileiro no relatório enviado ao ministro da Guerra do Brasil, general Eurico Gaspar Dutra. Hermann Goering recebeu de Hitler a missão de reerguer e comandar a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, extinta e proibida pelo Tratado de Versalhes, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Roberto de Pessoa fotografou Goering, fiscalizando o que Hitler decretou como novo esporte oficial do povo alemão. Centenas de clubes de planadores foram criados. O próprio Hitler acompanhava os voos do disfarce nazista, para formar pilotos de caças e tropas de paraquedistas. Voei muito. Fotografou muito também.
O aluno Roberto de Pessoa registrou em 1936, depois das Olimpíadas, o treinamento secreto que ele mesmo fez parte na ilha de Sylt, norte da Alemanha. O brasileiro era tão audacioso que tirou foto da placa que dizia que era proibido fotografar. Deitou e rolou entre os nazistas. Subiu no degrau mais alto do que o pódio. Nos céus da Alemanha, o tenente brasileiro conquistou conhecimento em pilotagem e paraquedismo. Roberto de Pessoa nunca imaginou que 3 anos depois, aquele braço que se estendia amigavelmente, guardava a mão do mal. Os amigos, colegas de curso, iriam se tornar inimigos. Os pilotos esportivos viraram pilotos de caças. Paraquedistas da Luftwaffe, quando a Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial. Ficar sabendo em 1944 da crueldade dos campos de concentração, das torturas, do extermínio de judeus e outros povos pelos nazistas, Roberto de Pessoa quis enfrentar os alemães. Pediu para treinar com os paraquedistas americanos que se preparavam para saltar em algum lugar da Europa. Como ser persistente na busca do que é puro, do que é lícito. O brasileiro foi enviado a Fort Benning, Estados Unidos, armado de sua inseparável máquina fotográfica, registrando, congelando no tempo cada instrução que recebia. Como o próprio salto. O agora capitão de Pessoa treinou com a 101ª Divisão Aerotransportada, a lendária Airborne. Subia e saltava de cima da torre, em paraquedas. A tropa de elite americana saltou sob fogo alemão na invasão dos aliados na Normandia, norte da França, o que ficaria conhecido como o Dia D. Roberto de Pessoa não estava entre os que saltaram. Teve o pedido negado pelo ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que precisava de Roberto de Pessoa vivo para mandá-lo a uma nova missão: a de se tornar o primeiro paraquedista militar brasileiro. O 01. Tudo que se aprimora na vontade, ela perdura no tempo. Depois dele, 77.740 paraquedistas militares saltaram, todos no vácuo do general. Essa história que você relata, para mim, é uma saudade. História, general, de um Brasil que às vezes esquece de seus heróis. Mas uma ordem mudará esta história. E ela vem do comandante dos dias, o Senhor Supremo Tempo. Roberto de Pessoa, só agora na véspera de completar 100 anos, começou a precisar de ajuda para andar. Estratégia perfeita do destino, para fazer com que este querido brasileiro, com muito orgulho, possa ser, no fim da vida, carregado nos braços. Eu sou o nosso espelho. Mantém. Amém. Mantém. É o nosso espelho. Amém. Ai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta? Aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso, nem a tranquilidade. Nem da alma, nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tanto vos pede isso, meu Deus, que já não vos deve sobrar para dar. Dai-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Dai-me a certeza de que essa será a minha paz para sempre. Porque nem sempre terei a coragem de vou-la pedir. Terei a coragem de vou-la pedir. Qual é a principal palavra ou a frase que o senhor gostaria de passar agora para todos os brasileiros, com um século de vida?